Graça e paz a todos. Pastor Glauber Christian, da Igreja Vida Abundante Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo bem? Meditando sobre os motivos dessa quarentena, né, amados? Embora seja um tempo difícil para nós ficarmos, reclusos em nossos lares, o porquê que Deus tem promovido isso, ou porque Deus tem permitido isso. Me fez lembrar de Jeremias 33, quando Deus fala ao profeta que ele promovia a prisão do profeta. Fala que eu faço isso, falando pela segunda vez ao profeta. Ou seja, ele já havia falado uma vez, aparentemente o profeta não tinha ouvido. Então agora Deus promovia a prisão dele, para que ali na prisão ele parasse, diminuísse as suas atividades e pudesse ouvir a voz de Deus. Deus tem tentado falar conosco, Deus tem falado, mas talvez as correrias, as ocupações do dia a dia nos tenham impedido de estar ouvindo a voz de Deus. E Deus tem promessa para esta nação. Deus tem promessa para a nossa nação, a nação brasileira, o povo brasileiro, de fazer desta nação uma grande nação. Fala do seu celeiro do mundo, de fornecermos alimento para todo o mundo, de ser uma grande potência mundial a nossa nação. Mas para que fôssemos, e para que nos tornássemos, ou nos tornemos uma grande nação, é necessário que estejamos prontos para receber essa bênção de Deus. E nós, como povo de Deus, temos que estar atentos, porque Deus não quer fazer desta nação apenas uma grande potência. Quando se fala em um grande celeiro para o mundo, não é só celeiro de alimentos, mas celeiro da semente da palavra de Deus. Então tem que preparar também, nos preparar. E assim como ele levou o profeta à prisão, talvez ele esteja nos trazendo a nossas casas para que nós pudéssemos agora, desacelerado, na calma do nosso lar, pudéssemos voltar a buscar mais de Deus, estarmos buscando a presença dele, ouvindo da palavra, assistindo mensagens, ouvindo mensagens, lendo a Bíblia, desfrutando da comunhão com a família, desacelerando das coisas que lá fora tiram a nossa atenção e agora possamos ouvir. O Espírito Deus tem tentado falar-nos. E olha que falou comigo hoje a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês a respeito disso, que está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3, diz: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? É verdade que eles estavam tão bem assim, irmãos? Não. Tanto que por anos clamaram a Deus que os libertasse da mão de Faraó, do Egito. Então Deus levanta um líder e os ajuda a ser libertos da escravidão. E agora, livres das mãos de Faraó, num novo caminho, numa nova promessa, numa nova proposta, eles reclamam, eles murmuram contra Deus e contra seu líder. Quanto tempo a nação brasileira clamou para que Deus nos tirasse das mãos daquele governo corrupto, de um governo que vendia as nossas riquezas, de um governo que roubava os valores, tanto os valores da nação, quanto os valores familiares, desvirtuando os nossos filhos, desvirtuando os valores da família. E nós clamamos a Deus, nos socorra, nos ajude. E Deus entrou com providência. Eu creio que o nosso governo é providência de Deus, é socorro de Deus para a nossa nação. Então, amado,
Antes de começarmos a murmurar contra os nossos líderes, o nosso líder, nosso governo, é importante que você entenda que o nosso inimigo não é apenas, não é a carne, o nosso inimigo vem das partes espirituais. E nós sabemos muito bem a quem o governo anterior servia. Nós sabemos a quem ele servia. E você acha que Satanás, bem como aqueles que são instrumento dele, vão abrir mão ou vai abrir mão facilmente de uma nação onde ele dominava, onde ele tinha domínio e controle? Você acha que uma facção criminosa abre facilmente, cede um bairro ou uma cidade onde ela domina para que outro venha dominar sobre ela? Não, há resistência. Então existe uma grande resistência, tanto física quanto espiritual, não só contra o nosso presidente, mas contra a proposta que ele vem trazer, que é uma proposta de família, é uma proposta cristã. O inimigo não quer largar a mão disso. E não era somente a cabeça, não era somente o presidente que era corrupto, mas nós sabemos que em toda cadeia de comando estava corrupta. Tirou-se uma parte, mas é necessário um processo, é longo, é demorado. E é preciso que nós, o povo de Deus, permaneçamos orando, confiando que Deus colocou aquele homem lá, o nosso presidente lá. Ele não é, mas ele não é não é para nós o endeusarmos, mas é preciso saber que foi Deus que o colocou. E se ele se desviar da proposta, Deus o tira de lá, como fez com o anterior. E Deus coloca um novo líder, mas nós como igreja, é importante que nós estejamos orando por ele. É importante que nós estejamos atentos a tudo isso que tem acontecido. E não fazemos como a nação de Israel fez, reclamar de Moisés, reclamar de Deus, murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. É hora de nós confiarmos no Senhor, no nosso Deus. E orarmos para que Deus instrua, para que Deus capacite o governo que está aí, para que Deus proteja, os guarde. A minha oração tem sido para que todo mal, todo espírito que se levanta contra esta nação, usando pessoas, usando circunstâncias, sejam envergonhados. Todos aqueles que tramam contra esta nação sejam envergonhados, seja colocado às claras os seus planos, as suas maquinações maléficas contra esta nação, que eles não prevaleçam contra esta nação, mas que o Espírito Santo cubra, proteja e guarde o nosso presidente, sua família, os seus ministros, proteja e guarde toda a nação, para que a nossa nação vença. Amados, há uma promessa de Deus para esta nação. Eu acredito na promessa de Deus, porque eu acredito no meu Deus. O nosso Deus, ele não falha, ele não duvida, ele não volta atrás. Ele não erra nas suas escolhas. E ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida e para este povo aqui. Mas se nós duvidarmos, como esse povo de Israel duvidou, quando chegaram na divisa, para entrar na terra prometida, e vendo que era difícil o acesso, a conquista daquela terra, mais uma vez murmuraram contra Deus. E Deus fez com que toda aquela geração que murmurou contra o Senhor viesse a falecer. E apenas depois dessa geração passar, uma nova geração veio e eles alcançaram a vitória, porque confiaram no Senhor. Então não duvide de Deus. Não duvide da promessa de Deus para esta nação. Não duvida que Deus está na direção destas coisas, deste país, deste governo. Amados, não é coisa de doido, se a gente for pensar na verdade, como foi eleito o nosso presidente, como ele chegou lá, as circunstâncias, o dinheiro que ele tinha, os recursos que ele tinha, e ele foi posto lá. Foi mão de Deus, eu creio, eu confio que foi a mão de Deus que o colocou lá. E é Deus que o tem sustentado. Diante de tudo que tem tramado contra ele, ele tem permanecido. E ele tem se mantido fiel e confiando em Deus. Ele tem ainda falado no nome do Senhor.
quando um outro presidente deste país se disse cristão, se disse confiar em Deus, de confiar na autoridade, na direção de Deus, buscar a direção de Deus? Nunca. Agora nós temos um que confia no Senhor, que acredita no Deus, que acredita em Deus, nos planos dele. E nós vamos murmurar contra ele? Não. Nós vamos capacitá-lo com as nossas orações, nós vamos capacitá-lo com a direção do Espírito Santo, orientação, com apoio. Estou dizendo aqui, mais uma vez, não é para endeusá-lo, mas de saber que ele está debaixo das mãos de Deus e ele está sendo instrumento de Deus na direção desta nação. Então confia em Deus, confia no Senhor. Não murmure contra Deus, não murmure contra a liderança que Deus tem posto. Peça a Deus que o capacite cada vez mais, que o proteja e o guarde. Oremos, o Espírito Santo proteja toda a sua estrutura, para que ele possa ter controle, para que ele possa dirigir, levar esta nação aonde ele planeja. Mas não é somente ele, amados. Nós, como povo de Deus, temos que estar vigilantes, porque existem muitos que têm se levantado contra esta nação, muitos políticos que estão servindo a outros propósitos, que não sejam os propósitos de Deus. O inimigo não vai abrir mão fácil, não. O inimigo não quer ceder esse campo para Deus. Pensou? A nação brasileira, o celeiro do mundo, fornecendo semente, alimento para todo o mundo, não somente o alimento material, mas também o alimento espiritual. Que potência que nós seremos, e é isso que Deus quer fazer desta nação. Só depende de nós confiarmos no Senhor, permanecermos firmes em oração a Deus, unidos, confiando que Deus está na direção de todas as coisas. Eu creio. E você crê? Deus abençoe a todos. Se essa palavra falou ao teu coração, se trouxe um entendimento para você, peço que curta, peço que compartilhe, para que possa alcançar mais vidas e almas para o nosso Deus. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo.